Muito bom dia, uma satisfação estar conversando com os colegas da Rádio Acústica. O teu vídeo aí agora foi cortado, não estou te vendo, viu? Mas vamos ver se... O Rafael, inclusive agora há pouco nós fizemos um áudio aí do nosso jornalista, o Ayrton Lemos, que faz a cobertura para nós em Porto Alegre. O próprio governo do estado está pedindo para que haja uma alteração no que diz respeito àquele um dos projetos que tem da manutenção dos empregos aqui do Rio Grande do Sul, que tem que ser alterado alguns itens. Além disso, tem outras coisas que estão sendo paralelo, reconstrução de casas, Pronamp, para as empresas, tem uma série de coisas que está acontecendo. Mas o Reconstrói RS, que é uma ideia que a Federação está capitaneando, é justamente para interligar as nossas entidades, as associações comerciais do Rio Grande do Sul, no que diz respeito às obras de infraestrutura, de apoio. Explica um pouquinho para nós como é que está esse assunto, Rafael. Exatamente. O Reconstrói RS é uma parceria da Federação com o Instituto Ling e o Instituto Cultural Floresta, onde houve a captação de recursos de doação privados, 100% privados, para aportes de obras de infraestrutura resiliente nas cidades atingidas pelas enchentes. Tá. Então, tanto cidades que estejam com decreto de calamidade, quanto cidades com decretos de emergência, Sim. Elas podem ser abrangidas pelo projeto. Esses projetos eles são encaminhados via associações comerciais afiliadas pela Federação ou via Instituto Cultural Floresta. Esse projeto ele tem um aporte. A ideia desse projeto é que a gente trabalhe a questão de empreendedorismo cívico, empreendedorismo comunitário, o empreendedorismo gaúcho que trouxe o Rio Grande do Sul até aqui, que construiu o nosso estado ao longo da história. Certo. Então, ele é composto de duas questões. Uma delas, uma parcela dos investimentos que ele é captado pela comunidade, ou seja, através de doações pela comunidade, empresas locais que doam para aquela determinada obra, e a segunda parte, que é aporte a fundo perdido pelo Reconstrói RS. Sim. Então, quais são as obras que podem ser feitas? Recuperação de taludes, pontes, trechos de estradas, diques, barragens, obras de drenagem, sistemas de contenção de enchentes, saneamento básico. Tudo isso são obras que podem ser contempladas dentro do Reconstrói RS. Tá. Ele é um projeto dentro do site da Federação, que é www.federação.com.br. Nós já temos lá tanto o regulamento completo, quanto também o link de formulário de inscrição desses projetos. Ou seja, já está abertas as inscrições dos projetos para o Reconstrói RS. Certo. E vamos imaginar o seguinte, vamos falar em reconstrução de ponte, tá? Cabeceira de ponte. A Associação Comercial de TAPES, por exemplo, encaminha para a Federação a necessidade de um investimento de R$50 mil para fazer a cabeceira da ponte. Um exemplo. Isso é analisado pelo grupo de vocês? Como é que é? Vocês fazem vistoria? Como é que funciona, Rafael? Vamos botar um valor maior, então. Valor de R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão a obra. Vocês vão encaminhar o projeto no link da Federação. A gente vai fazer uma análise. Essa análise é um comitê técnico do Reconstrói RS, não é a Federação que faz a análise. Sim. É um comitê técnico que é feito por especialistas na área de infraestrutura, urbanismo, engenharia, arquitetura. Tudo isso, essa equipe de análise vai fazer uma análise célere desse projeto. Tá. Num projeto de R$1 milhão, por exemplo, o Reconstrói RS aporta 50% do valor. Então a comunidade teria que arrecadar R$500 mil e o Reconstrói RS coloca mais R$500 mil a fundo perdido para que a obra saia do papel. O cronograma financeiro da obra ele tem duas etapas também. A primeira etapa, que é a etapa inicial da obra, ele é realizado com o aporte da comunidade, já com a garantia da liberação do valor pelo Reconstrói no segundo momento. E no segundo momento o Reconstrói coloca a fundo perdido o restante do capital. Para uma obra de R$1 milhão, o aporte do Reconstrói é de 50%. Para obras de R$1 a R$2 milhões, fica de 33% do valor da obra. Para obras acima de R$2 milhões, fica o percentual de 25% do valor da obra, com o aporte máximo por projeto de R$1 milhão pelo Reconstrói. Me dá um exemplo que já chegou para vocês, concreto, que vocês estão agilizando, estão analisando já.
Na realidade, os projetos foram lançados agora, então a gente não teve projetos ainda submetidos. O pessoal ainda está fazendo o preenchimento das fichas de inscrição. Ele foi aberto essa semana, então é super recente que vocês estão trazendo essa notícia quentinha para o pessoal. Mas ótimo. Me diz uma coisa, e vocês têm já um valor que vai ser disponibilizado pelo RS, pelo Reconstrói RS, em torno de quantos milhões? O Reconstrói RS hoje, ele tem um fundo total de 84 milhões de reais para aporte. A nossa ideia é que esse valor todo seja aportado nessas obras o mais rápido possível. Não é daqui a um ano, não é daqui a 2 anos, é agora. Exatamente com a eficiência e a celeridade da iniciativa privada. Eu estava comentando agora há pouco, antes de entrar na entrevista, a dificuldade que tem dos projetos, dos planos, vamos botar assim, dos planos do governo federal e estadual realmente acontecer. A demora que é isso, né? Reconstrução de casa. Pô, mas tem que primeiro fazer o bairro, tem que fazer a rua, fazer a luz, fazer o esgoto. Então... As casas de setembro do ano passado, da primeira enchente do Vale do Taquari, foram entregues parcialmente há pouco tempo atrás, poucas semanas. Então isso é lento demais, né? E aí o que eu quero chegar. Por exemplo, eu vou falar Porto Alegre, tá? Que eu conheço bem e tenho vários conhecidos que têm negócios aí. Mas, por exemplo, empresa com... Isso não vale para empresa, vale só para estruturas municipais. É isso? Estruturas, infraestrutura resiliente. Ou seja, por exemplo, Porto Alegre, vamos pegar como exemplo Porto Alegre, as casas de bombas de Porto Alegre. Tá, boa. Tem que fazer uma reforma nas casas de bomba para tornar as bombas, ao invés de fixas, bombas flutuantes, que não inundem quando sobe a água. É um aporte de R$1 milhão. Tá, o Reconstrói RS tem possibilidade de um aporte de metade desse valor para fazer essa infraestrutura se tornar mais resiliente para que nas próximas eventos climáticos que nós sabemos que irão acontecer, a gente não sabe quando, a gente só sabe que irá acontecer de novo, ele não pegue de surpresa essa infraestrutura. Então são exemplos práticos, não precisa ser só do município, ele pode ser de âmbito estadual ou federal, mas tem que ser bens públicos, de infraestrutura focada para a resiliência da região. Então exatamente essa é a destinação do recurso. Interessante, você falou da casa de bombas, né? É uma coisa que a gente olhava aqueles prédios, né? Aqui tem uma casa de bomba, mas se aquilo inundou a bomba sem energia e aí piora a coisa, né? A gente acabou acompanhando. Bom, mas tem prazo tem prazo iniciou, prazo para findar as inscrições, ou Rafael? O prazo para findar é quando terminar o recurso. Então nosso objetivo é utilizar os 84 milhões de reais para aporte em recursos em os municípios que submeterem. Pode ter mais de um projeto por município, não há problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma casa de bombas e tenho uma ponte. Pode ser 2 projetos no município, não tem problema nenhum. Dentro daquelas regras que eu coloquei ali de aporte. O interessante está dizendo o seguinte, dá o pontapé inicial com recurso local e para finalizar vem o recurso externo. Exatamente aquele olhar da comunidade empreendedora, né? A gente quer também estimular essa participação comunitária para que as pessoas se juntem. E quando as pessoas se juntam para se mobilizar é porque aquela obra é muito importante. Então ninguém vai pedir obra sem importância se eles vão ter que captar metade do recurso. Por exemplo, num aporte de um orçamento total de R$1 milhão, eles vão ter que captar 500 mil. E a gente vai aportar a fundo perdido via Reconstrói mais 500 mil reais. Isso sempre, como eu sempre disse, é uma participação de 3 entidades: Instituto Link, Federação e Instituto Cultural Floresta, que estão fazendo essa transformação aí no estado do Rio Grande do Sul através desse grande projeto de empreendedorismo comunitário que abrange o estado todo. Tu sabe que eu tive lá no Clube Libanês, a gente fez um evento lá e eu acompanhei um pouco do trabalho, também na parceria aí do Floresta com a Associação dos Jovens Empresários de Porto Alegre. Inclusive entrevistamos o presidente aqui, é muito legal, né? Que coisa linda aquele projeto também que envolve o setor empresarial, né, Rafael? É maravilhoso, né? Nós temos no Rio Grande do Sul muitas iniciativas muito interessantes nessa área de empreendedorismo comunitário, social, associativo. Eu acho que é fundamental e a gente tem construído isso cada vez mais no estado do Rio Grande do Sul. Que coisa boa. Bom, Rafael, aqui em Camaquã estamos à disposição de vocês aqui. Somos associados da Federação há muitos anos. Eu, como presidente da associação comercial que fui, eu ia todas as quarta-feiras aí na Federação. Eu vinha para cá encantado com isso. Tive professores dentro da Federação que viraram assim ídolos para mim. E a gente tem que usar
iniciativas como essa para promover cada vez mais essa entidade que faz tanto pelo Rio Grande do Sul, viu? Muito obrigado. O pessoal deve estar se perguntando o que são essas sacolas atrás do Rafael. Eu ia te perguntar, mas eu não queria ser indiscreto, viu? Olha a quantidade de sacola. Eu estou levando para um abrigo em Porto Alegre doações do Pix da Federação, que a gente adquiriu com aquelas doações que estão sendo realizadas em todo o Brasil, para um abrigo do SET, do Centro de Treinamento Esportivo aqui em Porto Alegre, para doações para famílias. São roupas íntimas, são 8.000 roupas íntimas que eu estou indo levar agora lá no abrigo. Que coisa maravilhosa. Ô, Rafael, comenta bem, tem pessoas ainda em abrigos aí em Porto Alegre ou através do abrigo que está sendo entregue? Não, milhares de pessoas ainda em abrigos, infelizmente, né? Por isso que estão sendo construídas aquelas cidades, cidades temporárias aqui no Rio Grande do Sul, exatamente para retirar essas pessoas dos abrigos e encaminhar para essas cidades temporárias. Tu chegou aí na ver as estruturas que estão sendo montadas, porque eu realmente não vi. Eu tenho até curiosidade para ver o que está sendo montado. As cidades temporárias não. Eu visitei diversos abrigos durante o primeiro momento da crise também, e diversos centros de doações também. Porque nosso objetivo com a Federação não é só fazer doação, é que isso chegue rápido na mão das pessoas que precisam. Então a gente visitou exatamente para escolher quais centros de doações eram os mais eficientes na entrega desses itens para as pessoas que precisavam realmente, né? Tu vê, né? Que coisa. Bom, prazer imenso ter falado contigo e parabéns novamente pela iniciativa e pela força de vocês todos aí. Valeu, muito obrigado e um grande abraço a todos os amigos de Camaquã.